on the first part of the journey. Para a parte de trinômios. E nesse nós vamos à parte do trinômio ax ao quarto mais bx quadrado mais c, que fatorado ficamos sempre na dependência de dois binômios do tipo x ao quadrado que multiplica o outro binômio x ao quadrado para chegarmos a x à quarta desse produto. Então, senhores, primeiro caso, quando este a, coeficiente da variável de quarto grau aqui no caso, é igual a 1. Para chegarmos então ao fatoramento do trinômio, vamos determinar o conjunto dos divisores do termo independente, que é o c. Vamos denominar esse conjunto de divisores de D de c. Senhores, segundo passo, procurar dentro desse conjunto dois de seus elementos em que a soma seja o valor do b, coeficiente da variável, no caso aqui de segundo grau, e o produto entre eles venha a ser igual a c, o termo independente do binômio. Então, senhores, a sendo 1, determinamos o conjunto de divisores de c. Em seguida, procuramos dentro desse conjunto dois elementos que a soma venha a ser o b e o produto entre eles é o c. Vejamos um exemplo. Trinômio x à quarta menos 2x quadrado menos 3. Vamos ao seu fatoramento. Divisores do c. C sendo primo, senhores, ou menos 3, melhor dizendo, sendo primo, que é o valor de c, né? É bem prático seus divisores. Entre o conjunto dos inteiros, é o mais ou menos 1 e o mais ou menos 3. Senhores, vamos a dois deles, que a soma é menos 2, que é o valor b, e o produto seja menos 3, que é o valor c. Nesse caso, senhores, fazendo aqui uma pequena análise, verificamos que esses divisores são os valores de menos 3 e 1, e realmente a soma menos 3 mais 1 é o menos 2, e o produto menos 3 vezes 1 é o menos 3. Bem, senhores, se chegamos aos divisores, chegamos ao fatoramento. É só se lembrar dessa condição de fórmula, né? Se o a é 1, o produto, a partir dos binômios, partimos de x ao quadrado. E aí, senhores, substituímos, né? X ao quadrado menos 3, que multiplica x ao quadrado mais 1. Então, senhores, aí o fatoramento desse nosso trinômio. Se for pedido resolver essa equação, passa a ser a equação, porque igualamos a zero. No campo complexo, no universo complexo, partimos de onde? Senhores, fatoramos a equação. No caso, fizemos há pouco, ficamos a depender de x quadrado menos 3 vezes x ao quadrado mais 1, igual a zero. Senhores, se esse produto é zero, cada um dos binômios é igual a zero. X ao quadrado menos 3 sendo igual a zero, chegamos a x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. E se x ao quadrado mais 1 também é zero, isolando aqui o valor de x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado valendo a raiz quadrada menos 1. E se é raiz quadrada de menos 1, senhores, no campo do complexo, nós temos a unidade imaginária, que é o mais ou menos i. Podemos então citar que o conjunto de solução dessa nossa equação é o mais ou menos 3 e o mais ou menos i. Fatorar e resolver a equação. Senhores, mesmo estilo da anterior, no universo complexo. Vamos, em primeiro lugar, o fatoramento. Os mesmos passos, né, senhores? Vamos aos divisores de c. Primo, se o c é primo, no caso é o menos 2, seus divisores é o mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Senhores, dois números que a soma vem a ser o valor do b, que é 1, e o produto seja menos 2. Senhores, com a pequena análise em cima desses quatro, chegamos a concluir que a soma entre menos 1 e 2 é 1, e a soma entre menos 1, e o produto entre menos 1 e 2 é o menos 2. Então, senhores, os divisores entre os quatro são esses dois. Aí, então, senhores, já temos o fatoramento, que ficamos a depender de quem? X ao quadrado, que é a mesma dependência anterior, menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Senhores, isso é até uma dependência de fatoramento, mas se ainda quisermos, podemos aplicar que x ao quadrado menos 1, podemos aqui usar o produto entre a soma e a diferença de dois termos, ficamos com x mais 1 vezes o x menos 1, valendo esse primeiro binômio. Aí, então, senhores, o fatoramento desse nosso trinômio. A resolução da equação, já tomando aqui a condição fatorada, não tem esse problema. Primeiro fator, x mais 1 igual a 0, x é menos 1.
Segundo fator, x menos 1 igual a 0, x é 1. E o último fator, senhores, é o que dá mais trabalho na condição do complexo. Ficamos x ao quadrado igual a menos 2. Isolando o valor de x é mais ou menos raiz quadrada 2. Raiz quadrada 2, senhores, podemos aqui usar 2 vezes o menos 1. Senhores, esse menos 1 também está no interior do radical. Que aplicando a condição complexa, ou dos complexos, podemos dizer que fica a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de menos 1, que é, no caso, mais ou menos raiz quadrada de 2i. Conjunto de solução da equação, senhores, então, é o menos 1, 1, mais raiz quadrada 2i e menos raiz quadrada 2i. Resolver e fatorar a equação 4x6, 20x ao cubo mais 21 igual a 0. Senhores, esse tipo de trinômio, no caso aqui em termos do fatoramento, nós vamos usar o mesmo princípio daquelas equações que o a é diferente de 1. E este a não divide os termos b e c da equação, ou então os termos b e c não são divisíveis. Então, senhores, uma das maneiras, vamos multiplicar os termos a e c, no nosso caso, 4 vezes o 21, que dá 84. Segundo passo, encontrar os divisores do 84. Senhores, os divisores do 84 é o mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc., até o mais ou menos 84. Aqui nós temos o conjunto dos divisores do 84. Agora chegamos ao terceiro passo. Vamos ter, dentre eles, escolher 2 em que a soma seja o valor do b, no nosso caso, o valor 20. Mas, senhores, vamos tomando aqui o mais ou menos 1. Não casa com ninguém, né? Não tem nenhum entre os divisores que adicionados a mais ou menos 1, seja a soma 20. Então, vamos para o mais ou menos 2. Também não dá nenhum deles casando com mais ou menos 2 para fechar em 20, soma 20. E aí vamos, senhores, ao 4, ao 3 também não temos, 4 também não, né? Aí chegou aqui a vez do 6, né? Então, 6, senhores, dá para mais ou menos a gente começar a analisar aqui com o 14, que a soma 6 mais 14 fecha em 20, e realmente são eles. Se você tomar o 6 e o 14, podemos usá-lo no lugar do coeficiente 20. É o que fazemos, então, no nosso caso do passo 5, 4, melhor dizendo. Vamos, então, aqui no lugar do 20x ao cubo, usar 6x ao cubo, mais 16x ao mais 14x ao cubo. O restante repetimos, 4x ao cubo, passa a ser 6x ao cubo, mais 14x ao cubo, mais 21 igual a 0. 4x a sexta, desculpe. Bom, então, senhores, vamos a partir agora para o último passo. Vamos fazer a condição do agrupamento para fatorar. E nesse caso aqui nós temos condições de agrupar 4x6 com 6x3, botando 2x3 na evidência, que ficamos a divisão aqui na dependência, 4x6 dividido por 2x3, dá o 2x3, mais 6x3 divididos por 2x3, dá o 3. E nos dois últimos termos, senhores, colocando aqui 7 na evidência, podemos dizer que fica 7 que multiplica 2x3 mais 3, né? E aí, senhores, podemos dizer que concluímos o problema, porque aqui temos condições de colocar o 2x3 mais 3 na evidência. Ficamos a depender de 2x3 mais 3, que multiplica o 2x3 mais 7. Se esse produto é zero, cada um dos fatores podemos trabalhar com ele igual a zero. O primeiro deles tiramos a raiz x igual a raiz cúbica de menos 3 meios. E o segundo fator, senhores, 2x3 mais 7 igual a zero, nos dá a raiz cúbica de menos 7 meios. Então, senhores, aqui então os dois valores ou as duas raízes dessa nossa equação. Deixamos, senhores, esses 17 problemas para os senhores praticarem um pouco. Temos aqui, inclusive, as suas soluções. No mais, bons estudos e até a próxima.